Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor em mais esse dia. Louvo a Deus pela sua vida, que está comigo aí nesta jornada gloriosa pela Bíblia Sagrada. E hoje nós estamos chegando para lermos capítulo 12 de 1 Reis. Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1, capítulo 12, vamos ler. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Verso 2. E sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Verso 3. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, verso 4, Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Verso 5. E ele lhes disse, Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Verso 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, Como aconselhais vós que se responda a este povo? Verso 7. E eles lhe falaram, dizendo, Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Verso 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. Verso 9. E disse-lhes, Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Verso 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, Assim falarás a este povo que te falou, dizendo, Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Verso 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Verso 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo, Voltai a mim ao terceiro dia. Verso 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Verso 14. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías o Silonita a Jeroboão, filho de Nebate. Verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Verso 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Verso 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Verso 19. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Verso 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel,
e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Verso 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Verso 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, verso 23, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, verso 24, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Verso 25. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Verso 26. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Verso 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Verso 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E, verso 29. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Verso 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Verso 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Verso 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Verso 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Tá na hora de acabar com essa dor. Já passou da conta o teu sofrimento. E você não foi chamado para ser perdedor. Tome uma atitude, se levante do chão. Não fique aí prostrado desse jeito, irmão. A luta é muito grande, mas vai ter que acabar. O Deus que você serve só consegue ganhar. Deus vai agir. Deus vai agir. E como chuva de verão a tua luta vai passar. Derruba esse gigante, mostre quem é o teu Deus. Ele anda com você, ele jamais te esqueceu. Se ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória é pra você. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 12 aqui de 1 Reis. Para a nossa meditação, eu quero ler o versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Como fez ideal, tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor vai passar, Deus vai te levantar. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo lemos sobre o evento que marcaria a história de Israel para sempre, a divisão de Israel em 2 reinos, a parte sul, Judá, e a parte norte, Israel.
Deus já havia decidido que isso deveria ocorrer por causa do desvio de Salomão dos caminhos do Senhor. O capítulo que lemos nos mostra que a divisão do reino veio a ocorrer pela inexperiência, imprudência e falta de sabedoria do filho de Salomão que o sucedeu no trono de Israel, Roboão. Quando este assumiu o reinado, o povo de Israel veio até ele, requerendo que Roboão aliviasse de sobre eles o pesado jugo de impostos que seu pai Salomão havia colocado sobre os israelitas. Roboão pede um tempo para dar a resposta. Nesse ínterim, Roboão solicita parecer dos anciãos, pessoas sábias e experientes que tinham sido conselheiras e auxiliares de seu pai Salomão. Estes deram a Roboão ótimo conselho, orientaram-no a dar ouvidos ao pedido do povo e servir ao povo. Porém, Roboão, de forma tola, quis ouvir o conselho de seus amigos que cresceram com ele, pessoas inconsequentes, inexperientes e irresponsáveis. Estes o aconselharam a zombar do povo e dizer que não diminuiria a carga de tributos, ao contrário, aumentaria ainda mais. Roboão, de forma tola, prefere o conselho de seus colegas. Dessa forma, o povo de Israel se revoltou e as tribos do norte se separaram de Judá e constituíram sobre si como rei a Jeroboão. Este introduz uma nova religião, um novo sacerdócio, que não era da tribo de Levi, fabricando 2 bezerros e os coloca nas 2 extremidades do país, um em Dan e outro em Betel, e proclamou, dizendo a Israel: estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Que blasfêmia! Assim, meus amados irmãos e ouvintes, o povo do norte deixou o culto a Jeová em Jerusalém para adorar os bezerros de Jeroboão. Amado irmão, de quem você tem buscado conselhos? Sabemos da importância de um bom conselho, o qual pode nos livrar de sérios problemas e nos dar uma direção boa, certa, e assim ser uma bênção em nossa vida. Mas, por outro lado, podemos ver, pelo exemplo de Roboão, que um mau conselho pode nos levar a um desastre, a ruína espiritual e até mesmo material. Querido irmão, irmã e ouvinte, busque conselho de pessoas experientes, de homens e mulheres de Deus, que têm vida no altar. O Salmo 1 nos diz ser bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Seja sábio e prudente na hora de pedir conselhos. Analise primeiro se a pessoa é alguém temente a Deus, se vive em obediência à palavra do Senhor. Assim fazendo, você receberá um conselho que poderá ser uma orientação do próprio Deus a você. E assim, com certeza, você será bem-sucedido. Não seja tolo como Roboão. Busque conselhos de pessoas realmente que são servos e servas de Deus. Alguém que realmente pode lhe dar uma direção para ser bênção em sua vida. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Serás feliz no viver, mesmo que todos falhem contigo, meus pais e amigos. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, quero te glorificar, te exaltar pelo capítulo lido e por essa palavra, Senhor, de ensino, de instrução para os nossos corações. Pai querido, tudo que foi escrito, o Senhor disse que é para o nosso ensino. E nós aprendemos com os acertos e com os erros dos personagens da Tua palavra. E nesse dia nós temos aprendido, Senhor, o que um mau conselho, sendo atendido, pode causar
na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos guie, aleluia, a pedir conselhos a pessoas que têm vida no altar, pessoas que são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ó Pai, nos livre dos maus conselhos, que nós possamos viver em santo temor e tomar atitudes certas e sábias para a Tua glória e louvor. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Alguém que sofre sem ter solução, alguém sofrendo, sem ninguém lhe dar a mão, alguém que sofre neste mundo de ilusão, alguém sofrendo precisa ouvir esta canção. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Muito bem, meus amados irmãos, estamos assim chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Espero que tenha sido bênção de Deus para a sua vida. Aleluia! Eu espero você amanhã para prosseguirmos a nossa caminhada quando leremos o capítulo de número 13. E com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. Que você tenha um dia de paz, de vitória e que a paz do Senhor possa reinar na sua vida e na sua família. Aleluia. Sem paz no coração.